Oi gente, tudo bom? Me fala uma coisa, você é esse tipo de pessoa que constantemente acha que o seu tempo já passou, diz que está velho demais para começar uma vida nova ou para buscar a realização do teu sonho? De onde vem esse sentimento que é torturante, que faz você sofrer e perder as oportunidades? Vamos conversar sobre isso. Pois é, né, gente? Existe uma ilusão tão grande quanto essa questão do tempo. O tempo não existe, né? O que existe é transformação. A vida é transformação. Mas existe um sentimento muito comum numa época da vida, quando a pessoa não tem autoestima, esse é o grande ponto de bloqueio, né? À prosperidade, à felicidade. Existe uma época da vida em que a pessoa diz assim, olha, eu não estou pronto, eu ainda sou novo demais, ainda não chegou o meu momento, não chegou o meu tempo. E é engraçado que de uma hora para outra você começa a dizer, passou o meu tempo, passou o meu momento, eu fiquei velho demais. Por que isso acontece? Você não se sente a princípio pronto, preparado, ou seja, você não se sente merecedor, você não se sente capaz. Não se sente porque, como eu dizia, sua autoestima é muito baixa, você não vê o seu verdadeiro valor e principalmente não para ver que é importante dizer isso para vocês. Ter autoconhecimento do nosso próprio valor não significa nos acharmos perfeitos. Ou seja, nós podemos ter consciência do nosso dom, do nosso talento, mas entendermos que somos humanos, que podemos errar, que somos imperfeitos. Isso é muito importante para que você não adie as coisas, para que você não jogue para um tempo futuro, um tempo totalmente virtual, porque na realidade o tempo está aqui, correndo, aqui agora, enquanto você assiste esse vídeo. Isso é vida. Você está aprendendo, está absorvendo ideias, está se inspirando, está se transformando e você já é uma pessoa diferente no segundo seguinte. É isso que é a vida. Mas existem pessoas que exatamente por se prenderem a um sentimento de não merecimento, elas guardam por muito tempo a ideia de que não estão prontas, que não estão preparadas. Para quê? Não sei, verifica aí na tua vida, não é? Para um trabalho ideal, para montar o seu negócio, para ter um filho, né? Para ter mais um filho, para viajar o mundo, enfim. O importante é não adiar mais nada. Da mesma maneira que você, a um dado momento da vida, começa a sentir que, como se falava antigamente, o bonde passou, não é? Ou seja, o trem passou, a oportunidade foi embora. E aí existem aqueles condicionamentos horrorosos, né, que a gente ouve desde criança, do tipo, a vida só apresenta uma grande chance, uma grande oportunidade, se você não agarrar, nunca mais você vai ter essa oportunidade novamente. Esse tipo de colocação traz você uma ansiedade, uma sensação de que a qualquer momento essa oportunidade pode surgir e você pode não estar pronto para ela. Aí você começa, quando percebe que as coisas vão dando errado, quando percebe que a vida traz suas frustrações, seus sofrimentos, que todos têm, na realidade, é parte da vida de todos, né? A grande sabedoria, claro, que é o que buscamos, por exemplo, nessas reflexões, é aprendermos a viver as dificuldades com cada vez menos sofrimento, chegar a um ponto de lidar com a dificuldade sem sofrer. É possível isso. Mas isso é sabedoria adquirida com esse estudo, com autoestudo, com a própria experiência de vida adquirida. Chega uma hora que a maioria das pessoas, pelo sofrimento, pelas perdas, pelas frustrações, começa a dizer, olha, chega, eu desisto, nem vou tentar mais, não vou nem sonhar. E aí você começa a dizer que você está velho demais. É aí que você vira a chave do estou muito novo ou ainda não estou pronto para a ideia de que eu estou velho demais. No fundo, é a mesma coisa. Ou seja, qual é o grande erro que você comete nesse tipo de comportamento? Coloca o poder no externo, coloca o poder fora de você, coloca o poder no instante que nunca é um instante presente da vida. É um instante que virá ou é um instante que já foi? Nunca é o instante que é. O momento aqui, agora, o instante presente da vida. Então, querem uma dica muito importante? Parem de se julgar, não é? Quando você se julga, se compara com as outras pessoas, se compara com histórias alheias, você começa a achar que você é menos capaz, ou você é velho demais, ou você não tem mais oportunidades.
quando você se compara, quando você se julga, quando você se rotula, você se considera, a partir desse momento, uma carta fora do baralho, não é? Isso não é verdade. Não existe tempo para se ter sucesso, não é? Aliás, eu que sempre gosto de explicar as palavras e suas raízes, né? A palavra sucesso vem de suceder, ou seja, é o suceder da vida, é o suceder dos segundos da vida. E quando você compreende, então, né, que o grande ponto de bloqueio teu é justamente o fato de você se sentir devedor. Você tem que cumprir algum tipo de meta? Você percebe que você está se colocando devedor, como se houvesse algum julgamento, não é? Claro que isso tudo vem da infância, vem às vezes do olhar crítico do pai, da exigência da mãe ou de alguém que te educou. E que isso você traz até hoje, então fica sempre aquele sentimento, puxa, eu não vou conseguir dar o meu melhor, eu não vou conseguir ser tão perfeito quanto alguém, esse olhar, né, que pode ser um olhar do passado, que eu sinto como se fosse presente por traumas, eu sinto que essas pessoas vão me julgar, então eu prefiro não fazer a fazer errado. O perfeccionismo acaba sendo o grande empecilho, o grande ponto de empecilho para a autorrealização, não é? Então, gente, olha só, sai dessa linha do tempo, compreenda que o tempo não existe, aceite a sua condição humana, você está aprendendo igual criança, vai experimentando a vida, igual criança experimenta. Esse é o melhor jeito que tem para você ter sucesso. Vai dar cabeçada, vai ter que ser cara de pau, não é? Pode até ser que faça um bom papel ridículo, e isso é maravilhoso. Quando você se permite, não é, agir da maneira que o coração pede, sem preocupação. Se eu sou novo, se eu sou velho, né, se o mundo permite ou não. Eu tenho esse direito, eu mereço essa oportunidade. Quando eu me coloco dessa forma, que é assim que eu aconselho a vocês, o tempo sempre é o tempo presente, não interessando a idade que você tenha. É hora de recomeçar sim. Às vezes eu vejo adolescentes com 15, 16, 17 anos que já precisam de uma bela reciclagem de vida, viu? Porque estão muito exigentes, muito perfeccionistas, muito duros consigo mesmos. Ou seja, não é somente na melhor idade que as dificuldades vêm de recomeçar, não. Existem adolescentes que eu vejo, se não se transformarem, vão condenar a vida inteira em padrões de pensamento, em padrões emocionais de sofrimento. As crenças são atemporais, elas não têm tempo. Ou você elimina a crença negativa e abraça uma nova crença positiva, um novo padrão de pensamento e sentimento positivo, ou você vai repetir o resto da vida esse sentimento de exclusão. Ou você nunca irá se permitir se autorrealizar no aqui e agora, ok? Bom, gente, então, se vocês gostaram do vídeo, deem seu like aqui, é importante para mim. Se inscrevam aqui no canal para receberem as notificações dos novos vídeos publicados e deixem seus comentários também aqui embaixo, que eu vou acompanhando sempre aqui e vou em outros vídeos dando feedback, tá bom? Grande abraço!